Olá, sejam bem-vindos à nossa continuação, da aula do capítulo 16 do Apocalipse, a aula número 17, mas o capítulo 16 do livro do Apocalipse. Nós fomos até o verso 11, agora vamos entrar no verso 12, lembrando para vocês compartilharem e se inscreverem no canal Central das Escrituras. Então vamos lá, eu vou passando aqui, nós já falamos sobre as pragas, e ainda continua essas pragas. Nós vimos até, se eu não me engano, a quinta, a sexta praga virá agora, que é no verso 12. Então, para aqueles que só entraram nessa aula, o começo dessa aula está na aula anterior, porque era uma aula muito grande, a outra uma aula muito pequena, então a gente resolveu fazer dessa maneira. E ali no verso 12 diz: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Este sexto anjo, que fala sobre o rio aqui, Eufrates, o rio Eufrates ele fica no nordeste de Israel, ele cruza a Turquia, como dá para ver no mapa ali, a Síria e o Iraque. João vê que a água deste rio secará para que os exércitos que estão guerreando contra Israel possam passar por ele sem dificuldade. Seu objetivo é reunirem-se no vale do Megido, na parte norte da Palestina, no vale de Esdraleon, que nós vamos ver a sequência, ou Gisrael, ou Jezreel, ou Jezrael. Lá, os exércitos se prepararão para atacar Israel, e seu objetivo final é chegar em Jerusalém. Tá ok? É uma coisa interessante. Parece que o rio Eufrates já foi mais caudaloso e ele está diminuindo. Isso que muitas pessoas têm falado a respeito desse rio Eufrates. Então, talvez, é muito provável que esse vai secando, vai ser algum período de tempo, não vai ser uma coisa imediata, A gente tem que lembrar que muitos dos sinais, irmãos, não são assim pontuais, Puf, como aconteceu. Às vezes são coisas que vão acontecendo ao longo de um determinado tempo. Esse sexto anjo, fala que derramou, que nós falamos, no rio Eufrates. O rio Eufrates, que a gente já falou, outra coisa, aqui está o vale. Esse vale, deixa eu voltar. O vale de Megido, por isso, guerra do Armagedon. Armagedon significa um vale que fica, a guerra que vai ser no vale do Armagedon, no Megido, desculpe. Por isso, Armagedon é uma expressão que representa esse vale que a gente está vendo aqui na gravura. Tá? Também chamado de Vale de Esdraleon, como eu já falei, Vale de Jezrael. Ok? Então lá os exércitos vão se reunir para atacar Israel. Aqui temos uma gravura mais ou menos, uma representação lá da terra de Israel. Dá para ver na parte de cima esse vale do Megido, que fica bem ao norte. Tá? O rio Eufrates fica acima dessa região. Acima ali tem Líbano, Síria, Turquia, E ao lado também tem Iraque, Irã, alguns países que os irmãos podem ver no mapa. Então o objetivo deles será se reunir em Megido, tá? Na parte norte ali, e ir descendo para atacar Jerusalém. Tá? Aqui temos mais uma foto desse vale de Megido. Tá? Tem uma gravura antiga, também essa guerra, às vezes é chamada de guerra de Gog e Magog. É bom importante salientar que Gog e Magog é uma representação do mal, uma representação de pessoas más, e também esse nome é dado na última guerra, lá no final do milênio, que não é um assunto aqui agora, onde também Satanás vai pela última vez reunir os seus comparsas para tentar destruir pela última vez o plano de Deus. Mas isso é lá no final do milênio, também é chamada de Gog e Magog. Então parece que esses povos vão vir do norte, Isso aqui é uma representação antiga que eu encontrei, E parece que, pelo que as escrituras falam, os árabes serão aliados de Israel, juntamente com os Estados Unidos e outros países, Inglaterra,
parece que vão estar aliados de Israel. Mas fala que esses exércitos vêm da parte norte. Aqui é um mapa, né? Israel fica ali bem amarelinho, bem no meio, ali perto da Turquia. Então, só para os irmãos verem no mapa as terras que são do norte. Tá? Não estamos afirmando nada, mas é o que mostra o mapa e eles dizem que eles vêm pelo norte. Ok? Verso 16. E da boca do dragão, verso 13, desculpe. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Aqui vemos a trindade do mal, né? O dragão, que é Satanás, a besta, que é o falso profeta, né? A besta, desculpe, e o falso profeta. Todos, na verdade, são agentes do mal, e seu objetivo nesta guerra é destruir o povo do Senhor e destruir tudo que é bom. Esses 3 espíritos imundos, né, semelhantes a rãs, parece que a praga das rãs que Moisés fez subir sobre o Egito e a qual os magos do faraó fizeram igualmente, mostrando certo poder, né, para fazer também maravilhas à vista dos homens. Não sabemos ao certo por que o simbolismo da rã, mas parece representar aqui um poder maligno. No Egito Antigo havia uma deusa rã, Reguete. Estes espíritos imundos nada mais são do que a influência de Satanás nos reinos do mundo para fazer guerra e provocar o caos. No verso 14, porque são espíritos de demônios que fazem sinais, os quais vão aos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, essas rãs são esses espíritos imundos, né, que vão a todos os reis da terra, os governantes, para os incitar para a guerra contra Israel. A gente está vendo isso. Não estou dizendo que já estamos caminhando para o final, mas é um prenúncio, né? Um prenúncio. Quantos povos já estão contra Israel? Então, Satanás também tem poder, como fala na Escritura, de mostrar sinais sobre certas condições. Está lá no Guia de Estudo das Escrituras. O próprio Salvador, falando dos últimos dias, disse que surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os eleitos, que são os eleitos de acordo com o convênio. Presidente Nelson, nesse discurso que eu já falei, fantástico, da última conferência, ele fala que nós precisamos saber em quem confiar. Temos um profeta de Deus, temos apóstolos verdadeiros. Temos que ficar de olho, irmãos, porque até os eleitos podem ser enganados por tantas coisas que ainda estão por acontecer. E o Senhor advertiu para atentarmos para as palavras de sabedoria que serão dadas, segundo o que haveis perguntado e concordado com relação à igreja e aos espíritos que estão espalhados pela terra. Eis que em verdade vos digo que há muitos espíritos que são espíritos falsos, os quais saíram pela terra enganando o mundo, e Satanás também vos procurou enganar a fim de derrotar-vos. Mais uma vez, precisamos estar atentos para que não sejamos enganados por grandes sinais e maravilhas. O objetivo desses espíritos imundos ou malignos é incentivar os governantes da terra a guerrearem contra o povo de Deus. Usarão todos os meios para esse propósito, mesmo sinais e maravilhas que certamente convencerão esses governantes a fazerem guerra. O Elder Orson Pratt, que foi um apóstolo da antiguidade, ele disse: a razão pela qual o Senhor vai permitir que Satanás faça milagres para enganar os reis da terra e de todo o mundo é porque eles previamente rejeitaram o evangelho eterno. Portanto, o diabo os enganará e os guiará para a destruição, como fez com os egípcios. A Escritura diz que o objetivo deles é congregar o povo, os reis, os exércitos para a batalha. Esse poder será de tal forma abrangente que atingirá todo mundo e incentivará os reis da terra a se reunirem para guerrear contra o povo do Senhor e contra tudo que é bom. Imagino que até os santos serão atingidos por isso.
porque também somos o povo do Senhor. Apesar de que o foco agora é ali a guerra contra Israel, contra o povo do Senhor, que ainda não se converteu, mas será convertido, né? Porque eles ainda estão esperando a vinda do Salvador, a primeira vinda. Só que eles foram enganados, achando que aquela vinda seria em poder e grande glória para os libertar da escravidão. Mas não era. Ele veio em poder e grande glória, mas para libertar o povo do pecado, das garras do diabo. E não, eles confundiram as vindas, né? Então eles estavam esperando. E agora o Salvador vai vir em poder e grande glória para aniquilar os inimigos do povo de Deus. Então a segunda vinda do Senhor será em poder e grande glória. No verso 15, nós lemos: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a tua vergonha. Bem-aventurado aquele que vigia. O Senhor sempre nos advertiu para vigiarmos. Vigiar é estar atento, né? Preparado para enfrentar o inimigo e também estar pronto para encontrar com o Salvador. O Senhor advertiu sobre a vigília de diversas maneiras. Ele disse lá: vigiai, portanto, porque não sabeis o dia nem a hora. E o que digo a um, digo a todos: vigiai, porque o adversário espalha seus domínios e as trevas reinam. Isso foi dito em 1830 e pouco. Se naquela época o Satanás já espalhava as suas trevas, já espalhava os seus domínios, imagine agora. Eu imagino que a taça já está completamente cheia, nos falta muito pouco para transbordar. Também o Senhor diz: cingi vossos lombos e vigiai e sede sóbrios, esperando a vinda do Filho do Homem, pois ele virá numa hora em que não pensais. O Senhor nos adverte: guarda suas vestas para que não ande nu e não veja a tua vergonha. Vestes, muitas vezes nas Escrituras, significa nossa preparação e nossa dignidade. E estar nu simboliza estar indigno ou puro. Na parábola lá do casamento, né, do filho do rei, lemos que os convidados não vieram e o Senhor manda seus servos saírem, né, pelos caminhos, ajuntando todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E as bodas encheram-se de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de bodas, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste de bodas? E ele emudeceu. Disse então o rei aos céus: amarrai-lhe os pés e as mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ele não estava digno de estar lá. Essas vestes significam dignidade. A Escritura também diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E o Senhor revelou por que não são escolhidos. Porque seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo e aspiram tanto às honras dos homens. Por isso, não são escolhidos pelo Senhor. É importante também, irmãos, a gente pode fazer uma analogia aqui com essas vestes, com os convênios que fazemos no templo, onde recebemos uma veste especial para cobrir a nossa nudez. E ao não desonrarmos esta vestimenta, significando que nós procuramos da melhor maneira que a gente pode guardar os convênios, a gente não estará nu, simbolicamente, não estará indigno, tá? Para pensar sobre isso. O verso 16: e congregaram-nos no lugar em que em hebraico se chama Armagedon, o vale que fica, né, em Megido. Já falamos ali, já mostramos. Esse Armagedon, como eu falei, deriva de uma palavra hebraica, Har Megido, que significa montanha ou monte que fica em Megido. Nesse local, os exércitos dos iníquos, né, se reunirão para atacar Jerusalém, local de muitas batalhas nos tempos antigos. O elder Bruce Hermacong lhe explica. O centro da batalha será no monte e no vale do Megido, e nas suas planícies de Esdraleon, embora, desde que todas as nações estão envolvidas, não poderá ser outra senão uma guerra mundial. Esta batalha foi vista
em profecia pelo próprio Salvador, quando disse que quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que já é chegada a sua assolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque dia de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e a ira sobre este povo. São advertências do Senhor. No verso 17, e o sétimo anjo agora derramou sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Os outros anjos derramaram suas taças sobre a terra, sobre o mar, sobre os rios, o sol, sobre o trono da besta e sobre o rio Eufrates. Este anjo derramará sua taça sobre o ar. Como a voz virá do trono, certamente é a voz do Pai que se assenta sobre o trono e reina sobre tudo, o grande Elohim. Será anunciado então que todas as profecias e promessas foram cumpridas no seu devido tempo, e esta terra, como um reino teleste e uma esfera decaída, chegou ao final. E os eventos seguintes que nós veremos prepararão a terra para a sua glória paradisíaca ou terrestrial. Lembra que nós já estudamos, a terra hoje é um reino telestial, onde qualquer iniquidade pode permanecer nela. Qualquer pessoa, justo, iníquo, dos piores tipos de pessoa. Mas quando a terra será transformada numa esfera terrestre, não será permitido certos pecados. E as pessoas que não se adequarem a isto não poderão permanecer. Serão literalmente queimadas e irão, claro, para o mundo espiritual para se preparar para a sua ressurreição, que um dia virá, e provavelmente muitos deles irão para o reino teleste ou até se tornarão filhos de perdição. Tá? Mas a gente não pode fazer esse julgamento final porque ele pertence somente a Deus. No verso 18, e diz: e houve trovões, vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, o qual nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Lembra? A guerra está acontecendo. A gente não viu ainda aqui, mas o Salvador vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, quando Israel estiver sendo praticamente aniquilada, quando eles estiverem adentrando Jerusalém. E o Senhor, então, vai abrir o vale, abrir o Monte das Oliveiras, os israelitas vão conseguir fugir, vai ser a grande destruição dos iníquos. A gente vai ver isso ainda. Tá? Mas aqui parece que João agora ele faz um interlúdio aqui para mostrar o do porquê desse grande terremoto. Esses eventos serão tão grandiosos e únicos sobre a face da terra que o Senhor disse que desde que há homem sobre ela, não aconteceu nada semelhante. O elder Bruce Armacon, ele diz assim: o rearranjo de montanhas, vales, ilhas, continentes e oceanos, na própria natureza das coisas, causará o maior terremoto de todos os tempos. Quando o Senhor, na sua vinda, por exemplo, colocar seus pés sobre o Monte das Oliveiras, aquele monte santo fenderá o meio para o leste e para o oeste, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte e a outra metade para o sul, como a gente falou, para que os filhos de Israel possam fugir. Parece que esses eventos são agora bem mais ou menos pontuais. Quando a guerra estiver no seu ápice e os exércitos estiverem para derrotar, entrar em Jerusalém e tomar tudo, o Senhor vai descer sobre o Monte das Oliveiras, ele vai se abrir, como a gente já falou, como está escrito, como o Elder Macon que falou, e aí vai haver esse grande terremoto. Aqui está o Monte das Oliveiras, uma gravura, né? Imagine o evento, né? Esse monte se abrindo para que os exércitos, né? Zacarias fala isso, né? Os exércitos, os judeus vão fugir pelo meio quando abrir o monte,
um vale vai se formar e eles vão fugir por ali. Então essa é uma foto do Monte das Oliveiras. O profeta Joseph Smith descreveu esses eventos com as seguintes palavras: pois eis que ele estará de pé sobre o Monte das Oliveiras e sobre o grandioso oceano, sim, o grande abismo, e sobre as ilhas do mar e sobre a terra de Sião. E a sua voz sairá de Sião, e ele falará de Jerusalém. E ouvir-se-á a sua voz entre todo o povo. Será uma voz como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, que abaterá as montanhas, e não se acharão os vales. Ele ordenará o grande abismo, e este será empurrado para os países do norte, e as ilhas se tornarão uma só terra, e a terra de Jerusalém e a terra de Sião voltarão para o seu próprio lugar. E a terra será como era antes de sua divisão, e o Senhor, sim, o Salvador, permanecerá no meio de seu povo e reinará sobre toda a carne. A terra será como antes da sua divisão. Essa divisão ocorreu nos dias de Peleg, está lá registrado em Gênesis 10, 25. Ou seja, haverá uma parte de terra e uma parte com o mar, né, desaparecendo as ilhas e os continentes como conhecemos hoje. Né? Hoje a gente conhece a terra mais ou menos assim, né? Os continentes, as ilhas. E esse grande terremoto fará com que toda a terra fique junto. É chamado disso da Pangeia. Tá? Os irmãos que quiserem podem estudar um pouquinho mais sobre isso. Isso é só uma representação, né? A África, a América do Sul, tudo junto. Então vai haver um local que só terra e um local que será só mar. Então imagine o terremoto para que isso possa acontecer. Será de uma intensidade absurda. Né? Mas lembre, os santos de Deus estarão protegidos. No verso 19, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e a grande Babilônia veio em memória diante de Deus, para ele lhe dar o cálice do vinho da sua indignação, da sua ira. A própria Escritura já é autoexplicativa. Babilônia, que é o símbolo de iniquidade, vai receber a indignação da ira de Deus. Com essas pragas que a gente já viu, com todos esses eventos. Versos 20 e 21, e toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de cerca de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então ainda tem mais um evento aí para, juntamente com esse grande terremoto e essas grandes modificações na terra. Essa saraiva de pedras é um dos elementos que o Senhor usa para ajudar o justo nas batalhas. Veja o exemplo registrado em Josué, né, que diz: e sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Está lá em Josué 10. E Abinadi profetizou que o Senhor enviaria granizo entre eles, que os ferirá. Também a saraiva foi uma das pragas lançadas sobre os egípcios, sobre Moisés. Essas pedras do tamanho de 1 talento, o peso de 1 talento varia de região para região. O talento grego, por exemplo, também chamado de ático, pesava 26 quilos. Já imaginou uma pedra de 26 quilos? Um talento romano pesava 32 quilos. E o egípcio, 27 quilos. Na Babilônia eram usados 2 tipos de talentos, um chamado leve, de 30 quilos, e outro chamado pesado, de 60. Vamos dizer que na média sejam 30 quilos. Já imaginou pedras de 30 quilos caindo sobre a cabeça dos homens, dos iníquos? Ao invés de se arrependerem, de sua iniquidade, os homens envolvidos, segundo a Escritura, nesta batalha, blasfemam contra Deus. Parece que o diabo tomou conta de seus corações ao ponto de haver passado o tempo da misericórdia, e não resta senão os castigos e destruição dos iníquos. Parece que as pessoas estarão tão encantadas, talvez, não sei se essa é a palavra, mas estarão tão anestesiadas que mesmo mostrando, mesmo acontecendo, elas não vão conseguir reconhecer
e não vão aceitar o Salvador Jesus Cristo. Então, é triste, mas são alguns dos eventos. Eu coloquei aqui aqueles que quiserem estudar mais sobre essa guerra, que está lá, principalmente em Zacarias. Eu coloquei aqui algumas escrituras e alguns dos eventos, né? Então vocês podem copiar daqui, desta aula, e depois estudar. Por exemplo, Zacarias 14:2, que diz: o exército será tão grande que cobrirá a terra como se for uma nuvem. Ezequiel também fala: o exército de Gog consistirá de 2.000 soldados. Nesses 2.000 está errado ali, tá? Será um exército tão grande e forte como jamais se viu. Parece que são 200 milhões de pessoas envolvidas na guerra, tá? Então, aqueles que quiserem se aprofundar podem estudar um pouquinho. No livro que eu citei, né? Lá tem um capítulo só sobre a guerra do Armagedon. Zacarias também, os 2 profetas ressuscitarão, né? A gente já estudou sobre isso, e assim por diante, mais escrituras de Zacarias, Ezequiel. Praticamente Zacarias e Ezequiel falam muito desta última guerra que está se avizinhando, está caminhando. A gente já tem visto aí esses movimentos, é só a gente acompanhar as notícias, né? Eu imagino que não seja agora, ainda falta algumas coisas para acontecer, mas como o Senhor disse que vem como um ladrão na noite, a gente não pode não pode bobear, né? A gente tem que pôr as barbas de molho, como a gente diz aqui, né? Para estar preparado. Isto é, guardando os convênios que nós fizemos com o Senhor e vivendo dignamente. Então, só relembrando, as 7 taças. Primeira sobre a terra, segunda sobre o mar, depois sobre os rios e águas, praga sobre o sol, praga sobre o trono da besta, praga sobre o rio Eufrates e praga sobre o ar. Essas são as 7 taças que serão derramadas sobre os homens na terra. E alguns dos símbolos desse capítulo, né, os 3 espíritos imundos, são espíritos de demônios, no símbolo de indignidade. É bom lembrar que quando Adão percebeu que ele diz, quando o Senhor vem visitá-lo, ele diz: me escondi porque estava nu. Esse nu não significa que ele estava sem roupas, mas que ele estava indigno da presença do Senhor. Tá? E aí tem todo o simbolismo atrás disso. Armagedon é o monte que fica no Vale de Megido, onde os exércitos dos iníquos se reunirão para atacar Israel, e o objetivo final deles é destruir Israel. Temos visto grandes conflitos nesses dias, grandes guerras em todos os lugares, tanto guerras físicas e de exércitos, como guerra espiritual. E temos visto também que o ódio contra o povo judeu, o povo de Israel, está se disseminando em lugares que a gente nunca imaginou que aconteceria. E vai culminar isso nessa grande guerra do Armagedon, que estudamos um pouco dela hoje. Então ficamos por aqui. Então esse é o capítulo 16, a aula 17. E ali está errado, né? Símbolo do capítulo 15 não, é símbolo do capítulo 16, ok? Então ficamos por aqui. Não esqueçam de compartilhar e de estar conosco na próxima aula, onde faremos a aula 18. Agora o capítulo será o 17. Estamos caminhando para o final do livro do Apocalipse. Devemos acabar pertinho do final do ano ou começo do ano que vem. Um abraço a todos e até a próxima.